vamos voltar para o gráfico. Eu vou passar rápido pelo semanal, tá? Porque no semanal não tem muito para a gente ler aqui. Mas só mostrando para vocês que no semanal o estocástico indica para gente a queda ainda, né? O RSI diz para gente também que essa queda está acontecendo como deveria. Não vejo nenhuma divergência agora, pelo menos no semanal. Então, no diário, vamos lá, baby steps. O que eu falei para vocês essa subida tá uma subida meio mandrake, né? Meio toma lá da cá, porque ela não tá tão íngreme, né, quanto as subidas anteriores, né? A gente pode ver que essas recuperações anteriores aqui foram muito mais veementes, foram muito mais fortes. Então, essa linha tá mais deitada, traz para mim que a gente está ganhando força, né? Porque a gente vem de uma recuperação dos 30 até agora, mas isso aqui está claramente em cima do muro, tá? Essa subida não está tão forte quanto a gente gostaria que ela tivesse. Como eu falei para vocês aqui, a gente tem uma pequena divergência, tá? A gente tem uma pequena divergência aqui no gráfico, que a gente tem claramente uma subida aqui no gráfico. O gráfico aqui claramente sobe. E no gráfico aqui, a ação de preço, ela tá descendo, tá? Se eu pegar as linhas de base dessa descida aqui, botar um contraste melhor aqui pra gente. É só para vocês entenderem, isso daqui significa bullish divergence, que a força relativa está subindo e o preço está descendo. Então isso traz pra gente, primeiramente, uma lateralização do preço, que é o que está acontecendo agora, e segundamente, uma força de subida maior do que uma queda momentaneamente, tá? Eu vou abrir pra gente o nosso Market Cipher aqui, porque aquela bolinha que imprimiu foi no diário, né? A gente imprimiu essa bola aqui e não imprimimos a segunda, tá? Mas a gente fez um semi-pivô de subida aqui e a gente está esperando. A gente provavelmente está esperando a confirmação dessa segunda bola. Eu digo para vocês que essa bola provavelmente vai ser impressa mais para frente, tá? Como eu tranquilizei vocês no vídeo que eu lancei ontem, basicamente eu falei para vocês, cara, por isso ser um gráfico diário, cada vela dessa representa um dia, né, família? Então, esse é um gráfico que ele é mais demorado mesmo, ele demora mais para os sinais serem passados. Estamos nesse exato momento, família, tentando quebrar. No gráfico diário fica mais difícil de ver, tá? Eu vou falar o que a gente tem que falar aqui no gráfico diário, mas depois a gente já pula direto para 4 horas. Tudo que eu falo aqui no gráfico, se você caiu agora de paraquedas aqui, tudo que eu falo no gráfico tá na descrição aqui do vídeo, tá? Todos os jargões que eu uso, todas as regras que eu uso para traçar o gráfico, tá tudo aqui embaixo. Abre a descrição, printa isso. Se você não entender um jargão que eu falei aqui, qualquer parada, muito provavelmente já vai estar nessa lista e você já vai conseguir pegar essa análise aqui sem perder praticamente nada, tá? O que eu disse para vocês no Telegram, né? Quando eu mandei o sinal no Telegram, eu falei para vocês, tomem muito cuidado, porque agora a gente vai estar testando essa EMA diária aqui, tá? A gente está num momento agora, como vocês podem ver, é um momento delicado, porque essa vela tá tentando quebrar, mas, ao que tudo me indica, eu vou chegar até essa linha do breakout aqui para fora para a gente ter uma clareza melhor. Vou deletar essa linha aqui, né? Porque essa linha era basicamente uma estipulação minha arbitrária, tá? Isso aqui foi basicamente um chute, né? Um chute educado, da onde a gente poderia quebrar. Eu vou deixar esse limitador aqui porque a gente não decidiu esse breakout, tá? A gente ainda não conseguiu decidir esse breakout, então eu vou deixar essas datas máximas aqui, mas aquelas datas que eu tomei como possível breakout eu já deletei, porque agora ela está aqui, está literalmente aqui. A primeira coisa que eu falo para vocês essa EMA diária aqui, ela já está funcionando como resistência, né, praticamente. A gente não chegou nem a tocar nela, mas a proximidade dela, né, a gente chegou com preço aqui até os 39.500 e a nossa resistência está em 40 mil. Então essa diferença aí de $500 pode parecer grande, mas no geral isso aqui já pode ser considerado uma pequena rejeição da nossa EMA. Mas no diário é a leitura que eu posso fazer para vocês. A gente não consegue ler mais do que isso aqui no diário. E no gráfico de 4 horas as coisas já começam a ficar mais interessantes. Eu já começo a conseguir explicar para vocês de uma maneira mais direta como funcionam essas situações todas aqui, né? A primeira coisa que eu digo para vocês é que nós quebramos a nossa EMA de 4 horas, tá? Essa compressão dessa EMA simboliza a inversão dela, né? Ela tá literalmente virando. Então, isso é um sinal muito bom, é um sinal de reversão, tá? Quando a linha tende a se comprimir, simboliza um grande movimento vindo por aí, e muito possivelmente esse grande movimento é previsto por essa compressão dessas médias móveis, tá? Aqui em cima, dando outro exemplo para vocês, ó, a gente veio comprimindo aqui, ficamos um tempão tentando descomprimir, não aconteceu, e honestamente, essa parte aqui foi uma parte duvidosa, foi uma parte na qual eu acho que rolou uma manipulação grande aqui para segurar o preço aqui no alto, mas isso é só uma suposição minha. Vocês conseguem ver, na verdade, que quando ela comprimiu ao máximo possível aqui, né, ela chegou a uma compressão bem parecida dessa aqui, em alguns pontos aqui, mas ela de vez estourou, olha o tamanho desse movimento, ela de vez estourou depois que essa compressão veio no seu máximo, tá? A gente veio abrir o leque dessa descompressão aqui agora, e literalmente a gente está vendo ela ser recomprimida, tá? E se ela está sendo recomprimida vindo de uma queda
essa compressão simboliza possivelmente a virada para cima, tá? Ao que tudo indica, pelo menos agora, a EMA Ribbon está indicando para a gente, está precedendo para a gente um movimento grande. Como essa compressão ainda não está no mínimo que ela pode estar, no máximo que ela pode estar, tem que ligar os nossos alarmes aí, tá? Eu vou ligar o nosso volume aqui porque agora vem algo muito importante. Para a gente confirmar um padrão desses, para eu virar para vocês e falar, cara, quebramos com certeza e agora o mercado está de acordo com essa subida, a gente precisa de algumas confirmações. Sendo as duas principais, e isso daqui, meu amigo, eu demorei muito para descobrir. Entrando em grupo de trade, o cara passando o sinal todo cagado, você meio que se vira. Até eu descobrir como funciona uma confirmação de padrão, cara, demorou muito. Tomei muito na cabeça. Mas vamos lá. A confirmação de um padrão, em 99% das vezes, a gente vem a quebrar o suporte ou a resistência, tá? A gente vem a quebrar ele definitivamente. Precisamos retestá-lo agora como suporte, tá? Isso aqui que era uma prévia resistência muito grande. Agora a gente está tentando confirmar essa ação para continuar subindo. A gente já tem alguns bons indícios aqui, tá? O primeiro passo para essa confirmação ser concretizada já foi feito, que a gente quebrou a resistência, fomos lá em cima, retestamos ela como suporte agora, e nesse exato momento que eu falo com vocês agora, nós estamos nessa vela de 4 horas que ela está literalmente se decidindo, o mercado está terminando de se decidir se essa subida vai ser legal ou não, né? Se ela vai ser legitimada ou não. E como é que a gente bate o martelo nessa legitimização de quebra de padrão? Na maioria das vezes, essa quebra, esse reteste e a explosão vêm acompanhados de uma vela muito grande de volume, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo? E eu vou exemplificar isso para vocês aqui, ó. Olha aqui. Olha o tamanho dessa vela de volume aqui. Olha o tamanho dessa vela de volume aqui também. Isso daqui, galera, foram padrões, né? Tem vários mini padrões aqui dentro, mas o que eu digo para vocês quando o mercado se decide, ele não fica na dúvida, entendeu? Olha aqui, olha o tamanho dessa vela aqui até, que foi um breakout, que foi uma recuperação grande da queda. Olha aqui, tá vendo? Foi uma vela relativamente grande. Olha essa super vela aqui também, que é o que a gente está esperando, mais ou menos algo parecido com isso, se esse breakout vier acontecer para cima ou para baixo. Então, é só para exemplificar para vocês que o volume sempre acompanha grandes movimentos. Como a gente tem essa compressão aqui, né, da linha, a gente tem claramente essa compressão dela, o volume está diminuindo cada vez mais, isso é claramente, imagina que é como se fosse uma garrafa de Coca-Cola que tu está só balançando, entendeu? A pressão está cada vez aumentando, ou pode ser até uma própria mola que você está comprimindo. Em algum momento, isso vai abrir, entendeu? Isso vai estourar. Quando estoura, vem toda essa ação de preço junto. Então, na verdade, o volume está precedendo um grande momento. A gente está, cara, literalmente em cima do muro, família. A gente está querendo explodir. Se a gente já tivesse uma vela de volume aqui embaixo, eu já ia virar para vocês e falar, galera, ó, confirmamos. Uma compra agora aqui seria uma compra excelente, mas eu ainda não posso bater esse martelo para vocês, porque a segunda parte, né, terceira parte da confirmação ainda não foi feita. Então, geralmente quando a gente tem uma quebra dessas assim e o volume não acompanha, isso pode ser uma quebra falsa, tá? Famoso fake out. E quando o fake out acontece, a gente faz essa quebra falsa, o mercado não está de acordo com essa subida e a maioria das pessoas vende. E aí, literalmente, a gente volta para dentro desse triângulo. E o que eu já adianto para vocês aqui? Se esse fake out acontecer, se a gente vier aqui testar isso aqui, não conseguir suportar e voltar aqui para dentro, aí a gente vai ter uma chance gigantesca de quebrar para baixo. E aí eu vou adicionar isso aqui embaixo, se chama rollover, que é literalmente rolar, né? Rolar para fora. Então a gente literalmente vai rolar para fora, além dessa linha, e provavelmente a gente vai estar completando um movimento aqui para baixo, tá? Muito provavelmente, se esse rollover acontecer, vocês vão estar vivenciando um fake out literalmente de textbook, tá? Fake out literalmente a nível de exemplo de estudo. Acho que por agora vocês já conseguem entender, já vão conseguir mapear por si sós minimamente como isso aqui funciona, tá? Realmente muito importante. Enquanto o Bitcoin não se decidir, e vocês estão vendo que o Bitcoin está cozinhando entre 40 mil e 30 mil desde 19 de maio. Então, daqui a 2 semanas vai fazer praticamente um mês aí da gente paradão aí na mesma linha, né? A gente tá dando estamos literalmente andando de lado, e isso faz com que as altcoins tenham movimentos expressivos, tá? Você tá vendo o Ethereum se mostrar forte de novo, a Cardano se mostrar forte de novo, justamente porque o Bitcoin tá cozinhando, tá? Quando o Bitcoin se decidir, vai todo mundo junto,
algumas horas depois ou minutos depois, vai tudo acompanhar. Mas beleza, agora que eu já expliquei para vocês como é que isso aqui funciona, vamos pular para o gráfico de 1 hora para ver o que a gente consegue achar aqui no gráfico de 1 hora. Quanto menor a gente desce no gráfico, mais imprecisos ficam esses padrões, tá? Mas a gente tem um pequeno ombro, cabeça e ombros aqui, tá? Ombro, cabeça e ombro aqui, tá? Isso, infelizmente, é um padrão de reversão. Se ele é feito dessa forma aqui, ele é um padrão de reversão. O nosso gargalo vai estar aqui. Então, vocês podem ver que, cara, mais uma vez, esse momento de indecisão é representado por essa leitura no gráfico, tá? A amplitude desse movimento vai estar da cabeça à base. E se nós quebrarmos se esse padrão vier a acontecer, quebrar aqui na frente, a gente vai estar retornando para dentro do padrão, tá? Então, literalmente, a gente quebrou, não confirmamos com o volume. Então, literalmente, estamos em cima do muro. Tem que realmente ficar ligado. O alvo que a gente está mirando com esse triângulo, se isso aqui acontecer, galera, tá na casa dos 50 mil. Mas lembrando também, isso é muito importante se você não sabe, se o gráfico ele consegue ser traçado e ele consegue ser observado inicialmente no gráfico diário, ele vai tomar dias para acontecer, tá? Isso que é o mais importante. É você entender a relação desses tempos dentro de cada padrão é muito importante. Isso aqui não vai explodir para 50 em um dia só. Vão ser alguns dias batalhando com a SMA e sobe e desce até chegar lá em cima. Beleza, se a gente subir, tá? A gente pode ainda estar num cenário que a gente pode fazer um fake out e rolar para baixo. E agora eu vou fechar o Bitcoin. A última coisa que eu falo com vocês abrindo aqui no diário é isso aqui, família, tá? Vocês estão vendo que o RSI diário, e isso foi um estudo que eu parei para fazer ontem. Vocês estão vendo que o RSI, ele literalmente veio aqui para baixo. A gente quebrou, olha quantas vezes a gente quebrou abaixo do nosso RSI diário. E olha que eu tô voltando aqui há um tempo, tá? A última vez que a gente quebrou esse RSI diário, família, foi simplesmente no Corona Dump. Foi quando o mundo fechou por causa do Corona, e aí todo mundo entrou em desespero, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de cripto, todo mundo ficando com medo de ficar sem trabalhar milhões né? A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar com tudo fechado. Então essas pessoas apavoradas com essa movimentação, né, do mundo, venderam todos os seus bitcoins, venderam muita coisa do mercado financeiro para procurar a liquidez, né, para ficar com o dinheiro reservado em casa para passar por esse momento que a gente está passando agora, tá? Então, vocês conseguem entender que a última vez que a gente veio tão baixo, literalmente uma pandemia mundial estava acontecendo? Então, eu já mapeei isso para trás e eu digo para vocês que, cara, pelos últimos 6 anos, quando a gente atingiu um RSI tão baixo no diário, foi a melhor compra possível. Então, baseado num dado de 6 anos para trás, esse momento agora, se você conseguiu comprar aqui nessa mínima do RSI diário, você está dentro da melhor compra possível dos últimos 6 anos, tá? Independente de onde a gente estiver. Então, tenha em mente que se a gente está tão próximo dessa base, se a gente ainda nem chegou no meio desse canal, ainda assim, e voltando para sua pergunta aqui, cara, pode ser um excelente momento para você estar fazendo um aporte, né, fracionado, pegar uma parte do que você colocaria no todo e, né, fazer um aporte agora. Lembrando mais uma vez, não é um conselho financeiro, eu não quero induzir ninguém a nada. Eu só tô falando que é o que eu faço, tá ligado? Aliás, eu consegui uma compra aqui, mas eu comprei a 31. É isso.